Oi, gente! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 12, que aborda a ativação da célula B e a produção de anticorpos. Esse tema ele é muito importante dentro da imunologia, porque ele explica como o nosso organismo reconhece os antígenos e ativa as células de defesa para combater as infecções. Além disso, vamos entender como as células B participam da resposta imune humoral e como acontece a produção desses anticorpos, que são fundamentais para proteger o corpo contra vírus, bactérias e outras doenças. Então, ao longo do vídeo, a gente vai explicar de forma simples os principais pontos desse processo. O sistema imunológico ele funciona como um grande sistema de defesa do corpo. Dentro dele, as células B têm um papel muito importante, produzir anticorpos para combater micro-organismos como vírus e bactérias. Mas, antes de produzir esses anticorpos, a célula B precisa passar por várias etapas de ativação. Tudo começa quando ela reconhece o antígeno, e o antígeno é qualquer substância estranha ao organismo que pode causar uma resposta imune. Pode ser uma bactéria, um vírus, toxinas ou parte desses micro-organismos. Quando o antígeno ele entra no organismo, ele se liga às imunoglobinas IgM e IgD, presentes na membrana das células B, assim ativando. Depois da ativação, as células B passam por um processo chamado expansão clonal, em que elas se multiplicam rapidamente. Em seguida, elas se diferenciam em plasmócitos responsáveis pela produção de anticorpos e em células B de memória, que permanecem no organismo para garantir uma resposta mais rápida em futuras infecções. A resposta imune humoral, ela varia conforme o tipo de antígeno, a participação das células T e o contato anterior com o antígeno e o local onde ocorre a ativação das células B. Os antígenos proteicos dependem da ajuda dos linfócitos T auxiliares, CD4+, sendo chamados de antígeno T dependentes. Já antígenos não proteicos, como polissacarídeos e lipídios, conseguem ativar diretamente as células B e são chamados de T independentes. Após a ativação, as células B se transformam em plasmócitos responsáveis pela produção de anticorpos ou em células de memória, que permitem respostas mais rápidas em futuras infecções. Nas respostas T-dependentes, também ocorre a troca de isotipo e a maturação da afinidade, tornando os anticorpos mais eficientes. Além disso, a resposta imune secundária é mais rápida e intensa do que a primária, devido à presença de células de memória. O gráfico presente ele ilustra como o funcionamento das respostas imunes primárias e secundárias, evidenciando como o organismo reage de formas diferentes ao entrar em contato com o mesmo antígeno em momentos distintos. Na resposta primária, o que ocorre é o contato com o patógeno. O sistema imunológico passa por um processo de ativação e diferenciação de células B imaturas. Essa resposta é mais lenta e resulta na produção de menor anticorpos, com o predomínio inicial do isotipo IgM e menor afinidade de ligação. Ao fim desse primeiro ciclo, o corpo gera células B de memórias e plasmócitos de vida longa na medula óssea. Já na resposta secundária, desencadeada por uma infecção repetida pelo mesmo antígeno, a reação é consideravelmente mais rápida, intensa e duradoura. Graças às células de memória previamente estabelecidas, o ciclo de produção de anticorpos é muito maior. Além disso, ocorre a maturação da afinidade, gerando anticorpos mais eficazes e uma mudança no isotipo predominante, com um aumento relativo de IgG. O reconhecimento do antígeno e a ativação da célula B acontece quando as substâncias estranhas, como vírus ou bactérias, entram no corpo e são levadas até os órgãos linfóides, onde ficam as células B. Essas células circulam constantemente pelo sangue e pelos órgãos linfóides em busca de antígenos. Quando chegam aos folículos linfóides, elas são guiadas pela quimiocina CXCL13, produzida pelas células dendríticas foliculares, que atrai as células B por meio do receptor CXCR5. Os antígenos que entram no organismo são capturados e transportados até esses folículos, onde entram em contato com as células B e iniciam sua ativação junto com outros sinais produzidos pela imunidade inata durante infecções ou vacinas. A ativação da célula B começa quando o antígeno se liga ao receptor BCR na superfície da célula. Esse processo envia sinais que iniciam a ativação da célula B e também faz com que o antígeno seja internalizado para ser apresentado às células T auxiliares. A sobrevivência e maturação das células B dependem principalmente da citocina BAFF, produzida por células mieloides. Porém, apenas o reconhecimento do antígeno não é suficiente para gerar uma resposta completa.
Outros estímulos, como de proteínas do complemento, receptores de reconhecimento de padrões e a ajuda das células T, são necessários para estimular a proliferação e diferenciação das células B. O receptor CR2 também auxilia na ativação a reconhecer fragmentos do complemento ligados aos antígenos, aumentando a intensidade do sinal do BCR e fortalecendo a resposta imune. A ligação do antígeno ao BCR ativa as células B, fazendo com que elas proliferem e se diferenciem em plasmócitos produtores de anticorpos. Antígenos multivalentes ativam diretamente as células B, enquanto antígenos proteicos geralmente precisam da ajuda das células T auxiliares. As células B ativadas também aumentam a expressão de moléculas que facilitam a comunicação com células T e melhoram a sua sobrevivência e migração nos órgãos linfóides. Vou falar sobre as respostas de anticorpos dependentes de células T auxiliares contra antígenos proteicos. Essas respostas acontecem quando o sistema imune entra em contato com antígenos proteicos e precisa da cooperação entre linfócitos B e linfócitos T. Extremamente importante porque permite a produção de anticorpos mais eficientes, além da formação de memória imunológica. O primeiro tópico é a sequência de eventos durante a resposta dependente de célula T. Tudo começa nos órgãos linfóides periféricos. Células dendríticas capturam um antígeno e apresentam peptídeos derivados desse antígeno para os linfócitos T CD4+, nas zonas T do linfonodo. Ao mesmo tempo, os linfócitos B presentes nos folículos, eles reconhecem o mesmo antígeno, porém de uma maneira diferente. Enquanto as células T reconhecem peptídeos processados, as células B reconhecem a proteína em sua forma nativa através do BCR, que é o receptor de célula B. Depois dessa ativação inicial, ocorre uma mudança importante na migração dessas células. As células T e B passam a se deslocar uma em direção à outra para aumentar a chance de interação física. Esse encontro acontece na borda entre o folículo e a zona T do linfonodo. Após o contato entre elas, ocorre a ativação mais intensa da célula B, levando à proliferação e diferenciação dessas células. Parte das células B ativadas permanece em regiões extrafoliculares, produzindo plasmócitos de vida curta e anticorpos iniciais. Outra parte migra para os centros germinativos, onde ocorre uma resposta mais especializada, incluindo troca de isotipo, maturação de afinidade e formação de células B de memória. O segundo tópico é a ativação inicial e migração de células B e T auxiliares. Esse processo é essencial porque existem pouquíssimos linfócitos específicos para cada antígeno. Então, as células precisam ser direcionadas para conseguirem se encontrar. Depois da ativação pelas células dendríticas, os linfócitos T CD4+ diminuem a expressão do receptor CCR7 e aumentam a expressão de CXCR5. O receptor permite que as células T migrem em direção ao folículo, sendo atraídas pela quimiocina CXCL13, produzida pelas células dendríticas foliculares. Já as células B ativadas fazem o contrário, elas diminuem a expressão de CXCR5 e aumentam a expressão de CCR7. Passam a migrar em direção à zona T, guiadas pelas quimiocinas. Além disso, as células B podem expressar CD69, impede sua saída do linfonodo, mantendo essas células no local onde a resposta imune está acontecendo. O resultado final dessas alterações é a aproximação das células B e T ativadas, permitindo a cooperação entre elas. O terceiro tópico é a apresentação de antígeno pelas células B e o efeito carreador de aptenos. A célula B não apenas produzem anticorpos, mas também funcionam como células apresentadoras de antígeno. Depois de reconhecer o antígeno pela BCR, a célula B internaliza essa proteína, processa o antígeno e apresenta peptídeos no MHC classe 2 para as células T auxiliares. Existe uma diferença importante no reconhecimento do antígeno. A célula B reconhece epítopos conformacionais na proteína nativa, já as células T reconhecem apenas peptídeos lineares processados. Mesmo reconhecendo partes diferentes do mesmo antígeno, as células B e T conseguem cooperar de forma eficiente. Esse mecanismo também explica o chamado efeito apteno-carreador. Aptenos são moléculas pequenas que conseguem ser reconhecidas por anticorpos, mas sozinhas não conseguem induzir resposta imune. Quando o apteno é ligado a uma proteína carreadora, a célula B reconhece o apteno e internaliza todo o complexo
complexo. Depois disso, ela apresenta peptídeos da proteína carreadora para as células T auxiliares. Assim, a célula T fornece ajuda para a célula B, permitindo a produção de anticorpos contra o apiteno. Esse mecanismo ele é muito importante porque serve de base para vacinas utilizadas principalmente contra bactérias. O quarto tópico é o papel do CD40L. A ativação completa da célula B depende de interação entre CD40 e CD40L. O CD40L é um receptor presente constitutivamente nas células B. Ele é expresso pelas células T auxiliares após a sua ativação. Quando a célula T entra em contato com a célula B, o CD40L se liga ao CD40, iniciando sinais intracelulares importantes nas células B. Essa ligação recruta proteínas chamadas TRAFs, que ativam vias de sinalização responsáveis pela ativação de fatores de transcrição. Esses fatores estimulam a proliferação da célula B, a sobrevivência celular, o aumento da produção de hemoglobina e a diferenciação em plasmócitos. Além disso, essa interação é essencial para eventos mais avançados da resposta humoral, como troca de isotipo, maturação de afinidade e formação de células B. Mutações no gene do CD40L causam a síndrome da hiper-IgM. Nessa doença, os pacientes conseguem produzir IgM, mas apresentam dificuldade em realizar troca de isotipo, produzindo pouca IgG, IgA e IgE. Outro tópico é a ativação das células B extrafoliculares. Depois do primeiro contato com as células T auxiliares, parte das células B migra para as regiões extrafoliculares. Nessas regiões ocorre uma resposta rápida e inicial. As células B proliferam e se diferenciam em plasmócitos de vida curta, responsáveis pela produção inicial de anticorpos, principalmente IgM. Essa resposta é importante porque fornece proteção rápida, enquanto a resposta mais especializada ainda está se desenvolvendo nos centros germinativos. Já nos centros germinativos, ocorre uma resposta mais sofisticada, incluindo mutação somática, seleção de células de alta afinidade, troca de isotipo e formação de memória imunológica. Portanto, as respostas dependentes de célula T são fundamentais para gerar anticorpos mais específicos, eficientes e duradouros, além de garantir proteção imunológica de longo prazo. Dando continuidade ao capítulo 12, a partir da apresentação de antígenos pelas células B e o efeito carreador de apitenos, é importante entender como ocorre a cooperação entre os linfócitos B e as células T auxiliares na resposta imune humoral. Primeiramente, as células B conseguem reconhecer antígenos proteicos por meio dos seus receptores de membrana, chamados BCR. Após esse reconhecimento, esses antígenos são internalizados pelas células B através da endocitose. Depois disso, eles passam por um processamento intracelular, onde são fragmentados em peptídeos menores, e esses peptídeos então são apresentados na superfície da célula B, associados às moléculas de MHC de classe 2. Inicialmente, as células B produzem principalmente IgM, porém, após a interação com células T auxiliares e a ação de citocinas específicas, essas células podem mudar a classe do anticorpo produzido sem alterar a especificidade pelo antígeno. Assim, a célula B pode passar a produzir outros isotipos como IgG, IgA ou IgE, dependendo do estímulo imunológico. A IgG está relacionada principalmente à neutralização de micro-organismos e opsonização. A IgA atua na proteção das mucosas, como o trato respiratório e intestinal. Já a IgE está associada à defesa contra parasitas e também às reações alérgicas. Portanto, a troca de isotipo aumenta a eficiência da resposta imune, porque permite que o organismo produza anticorpos mais adequados para diferentes tipos de infecções e tecidos. Em resumo, esse processo mostra que a resposta de anticorpos dependente de células T auxiliares envolve a apresentação de antígenos pelas células B, ativação das células T auxiliares, formação do centro germinativo, maturação da afinidade e troca de isotipo. Todos esses mecanismos trabalham em conjunto para gerar anticorpos mais específicos, mais potentes e uma memória imunológica mais duradoura. Essa apresentação é essencial porque permite que as células T auxiliares CD4+, reconheçam um antígeno. Quando a célula T reconhece esse complexo peptídeo, ocorre a interação entre o linfócito B e T, o que estimula a ativação completa da célula B e o início de uma resposta imune mais eficiente. Outro ponto importante é o chamado efeito carreador de apitenos. O apiteno é uma molécula pequena que isoladamente não consegue induzir uma resposta imune forte. Porém, quando ela se liga a uma proteína carreadora, passa a se reconhecer pelo sistema imunológico. Nesse processo, a célula B reconhece o apiteno, internaliza o complexo inteiro
e apresenta fragmentos de proteína carreadora às células T auxiliares. Isso permite que a célula T ative a célula B e aumente a produção de anticorpos. Esse mecanismo mostra como a cooperação entre a célula B e T é fundamental para a resposta imune. A partir dessa ativação inicial, ocorre a indução das células T auxiliares foliculares, também chamadas de TFH. Essas células são um subtipo especializado de linfócitos TCD4+, cuja principal função é auxiliar os linfócitos B dentro dos folículos linfáticos. Elas produzem citocinas e moléculas de sinalização que promovem a proliferação, diferenciação e maturação das células B. Depois disso, inicia-se a reação do centro germinativo, que acontece dentro dos folículos dos órgãos linfóides secundários, como os linfonodos e baço. Esse centro germinativo é extremamente importante, porque é nele que a célula B sofre intensa proliferação e passa por processos de seleção e aperfeiçoamento. Durante essa reação, ocorre a chamada maturação de afinidade. Nesse processo, as células B sofrem mutações em seus genes de imunoglobina, o que gera receptores com diferentes afinidades pelo antígeno. As células B produzem anticorpos com maior afinidade, são selecionadas e sobrevivem, enquanto as de menor afinidade são eliminadas. Como resultado, o organismo passa a produzir anticorpos mais específicos e mais eficazes contra aquele antígeno. Além disso, dentro do centro germinativo, algumas células B se diferenciam em plasmócitos de longa vida, que são responsáveis pela produção contínua de anticorpos, e outras se tornam células B de memória, fundamentais para respostas imunes futuras e mais rápidas e eficientes. Outro mecanismo muito importante é a troca de isotipo, também chamada de mudança de classe de anticorpos. A diferenciação das células B em plasmócitos é um processo importante do sistema imunológico. As células B elas são responsáveis pela produção de anticorpos, proteínas que ajudam tanto para combater o vírus, bactérias e outras substâncias estranhas. Quando a célula B encontra um antígeno e é ativada, ela começa a se transformar em uma célula chamada plasmócitos. Esse processo ocorre por estímulos de receptores BCR, CD40, citocina e entre outros receptores do sistema imune. Os plasmócitos são células especializadoras em grande quantidade de anticorpos e durante essa transformação a célula aumenta de tamanho, desenvolvendo mais retículo endoplasmático e passa a ter intensa atividade secretora. Existem dois tipos de plasmócitos. Plasmócitos de vida curta, que produzem anticorpos rapidamente no início da resposta imunológica, e plasmócitos de vida longa, que permanecem principalmente na medula óssea e continuam produzindo anticorpos por meses ou até anos, ajudando na memória imunológica. Outro ponto importante é a diferenciação entre a IgM da membrana e a IgM secretada. A IgM é um tipo de anticorpo que produz células B e elas podem existir de duas formas. IgM de membrana, que fica presa na membrana da célula B e funciona como um receptor para reconhecer antígenos, e o IgM secretada, que é liberada para a circulação sanguínea para combater antígenos no organismo. Essa diferença acontece por uma causa de um processo chamado processamento alternativo do RNA mensageiro. O mesmo RNA pode ser modificado de duas formas diferentes, quando possui região transmembrânica e citoplasmática e IgM fica presa na membrana. E quando essas regiões são removidas, a IgM é secretada. Durante a diferenciação das células B em plasmócitos, aumenta a produção da forma secretada, da IgM, porque o objetivo dos plasmócitos é produzir anticorpos em grande quantidade. Bom, agora eu vou falar sobre a geração de células B de memória. As células B de memória são produzidas durante a reação do centro germinativo e têm como principal função garantir respostas mais rápidas quando o organismo entra novamente em contato com o mesmo antígeno. Essas células conseguem sobreviver por longos períodos porque possuem altos níveis da proteína BCL2, que impede a apoptose. Além disso, apresentam receptores de alta afinidade e geralmente já passaram pela troca de isotipo, permitindo uma produção mais rápida e eficiente de anticorpos durante uma segunda exposição ao antígeno.
falando sobre o papel dos reguladores transcricionais na determinação do destino das células B ativadas, os fatores de transcrição são responsáveis por definir qual será o destino das células B após sua ativação. O BCL6 atua mantendo a reação do centro germinativo ativa, estimulando intensa proliferação celular e impedindo a apoptose durante processos como hipermutação somática e troca de isotipo. Já o BLIMP1 e o IRF4 estimulam a diferenciação das células B em plasmócitos, que são células especializadas na produção de anticorpos. Além disso, níveis altos de IRF4 favorecem a formação de a formação de células B de memória. Os antígenos B independentes são antígenos polissacáridos. E assim concluímos que a ativação das células B é essencial para a defesa do organismo, pois permite a produção de anticorpos capazes de combater os antígenos. Esse processo é muito importante para a resposta imunológica e para a criação da memória imunológica, garantindo uma proteção mais eficiente do corpo. Esperamos que o vídeo tenha esclarecido os principais pontos do capítulo. Obrigada pela atenção!